a serviço do Rei Jesus. Dê o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe para que o reino de Deus cresça. Olá, meu amado, minha querida, meus irmãos, estamos aqui para meditarmos, em mais um tema, em mais uma palavra de Deus. Eu escolhi esse tema, irmãos, como o título Não se afaste de Deus. Não se afaste de Deus. A incredulidade é o resultado da falta de um relacionamento com Deus. E quando a pessoa deixa de buscar o alimento espiritual, com isso ela vai dar atenção a outras coisas que a levam para longe de Deus. E essa pessoa vai acabar morrendo espiritualmente. O que seria uma pessoa morta espiritualmente? Ele não sente vontade de ir para a igreja, ele nem sente vontade de orar, ele não sente vontade, a atração dele por Deus é muito pouca. Mas ele é bastante atraído pelo mundo, pelas fantasias do mundo, pelo mundo que vivemos. Os versículos seguintes que nós vamos comentar, ele nos dá um alerta, diz, cuidado. Se não cuidarmos da nossa vida espiritual, logo deixará de existir em nós, Deus, iremos ficar frios na fé. Não vamos ter vontade de orar, as dúvidas virão e penetrarão em nós, ao ponto de não conseguirmos acreditar como antes. A estatística do povo evangélico, do povo cristão evangélico, é que 50% dos que deram sim a Jesus desviaram. E tem aqueles também que, às vezes, as igrejas não sabem tratá-los corretamente, eles saem contentes da igreja, que são os desigrejados. Então, muita gente, eles ficam assistindo numa igreja, na outra, não tem uma congregação muito certa, mas não é o correto, irmão. O correto é você escolher uma igreja boa e participar, se envolver e contribuir nessa igreja, Então, se nós fizermos isso, não alimentarmos o nosso espírito com a palavra de Deus, nós ficaremos afastados de Deus. E quem se encontra afastado de Deus, se encontra no pecado. Se encontra no pecado. Porque qual é o mandamento de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e os próximos com quem nós convivemos, como a nós também, como a nós mesmos. Então, vejam só, essa palavra vem muito contribuir. Então, eles, cuidado, irmãos, para que nenhum de vós tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Isso está em Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Então, nós temos que ter cuidados para não deixar essa vida que já temos, de conhecimento, de participação no mundo da igreja, afastar. Mas muitos de nós já se afastaram, muitos de nós já desviaram e muitos de nós não têm compromisso. Vai só nos cultos, como antigamente éramos religiosos, Indo para o domingo, está tudo resolvido. E não é só isso, irmão. Você tem que ler a palavra, você tem que meditar, você tem que buscar mais, você tem que questionar muitas coisas da Bíblia também. Tentar entender cada vez mais. Então, no livro de já o Evangelho, agora João, capítulo 2, 15 a 17. Olha esse alerta, irmãos. Não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. E Deus diz para nós não criarmos tesouro na terra porque a praça vai acabar. Nós não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo, nós somos do reino celestial. Porém, estamos ainda aqui. Não provém do Pai, mas do mundo. Então, esses que dão atenção, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens materiais, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre, meu. Pesquisa na sua Bíblia aí, João 2, 15 a 17. Colossenses 3, 2. Pensai nas coisas de cima e não nas coisas que são da terra. Claro, nós estamos aqui, vamos ter que gerenciar isso aqui. Nós vamos ter que sobreviver aqui da melhor forma possível, porque Deus também, Ele quer que nós possuamos a terra de forma correta, justa, tem uma série de outros mandamentos, que a nossa balança não vai ter pesos contrários, Deus quer que a gente seja justo. Amém? Então veja, mesmo nós estamos aqui nesse mundo, isso vai passar, irmão. Isso vai passar, esse mundo vai ser destruído e nós vamos para um lugar muito melhor, prometido pelo próprio Deus. Na carta de 1 Pedro, no capítulo 1, de versículo 14 a 16, olha o alerta que Pedro, que viveu com Jesus, dá-nos para nós. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências. O que seria concupiscência? Vamos lá para o dicionário,
resumindo, é sinônimo de libertinagem ou lascividade da carnal. Então todos aqueles desejos carnais que nós vemos, a sensualidade e tudo mais, né? Esta ação, consequentemente, é tida como pecados, né? Então vejam só, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências, os desejos carnais, que antes haviam em vossa ignorância, quando nós ainda não tínhamos o conhecimento da palavra, né? Mas como é santo aquele que vos chamou, Jesus Cristo, e ele chama todos os que já entregaram a vida para Jesus como santos, num processo de santidade, né? Por isso que a Bíblia chama de santos. Aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito, sede santos, porque Jesus é santo. Sede santos porque eu sou santo. Foi ele que nos disse isso, né? Sede santos porque eu sou santo. Não tem como você ser amigo de uma pessoa que se você não faz parte do mesmo processo que essa pessoa está vivendo. Né? Inclusive, as más amizades corrompem os bons costumes. Se você se associar a pessoas que não são do bem, provavelmente você também vai entrar nesse mundo, né? Do mal. No livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 4, a palavra é forte, irmão. Porque a Bíblia utiliza muito adúlteros, adultério. Porque, depois eu vou, mais para frente, vai falar sobre isso. A igreja, como igreja, ela é a noiva de Cristo. E qualquer distração por outra coisa é como se fosse uma infidelidade a Deus, a Jesus. Então nós temos que estar fixados os olhos no noivo, que é Jesus, né? E nós, como igreja, somos a noiva, né? Ele fala, adúlteros, entre parênteses aqui eu coloquei, infiéis. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Olha, gente, claro, a mensagem é muito clara, né? Não se afaste de Deus, é o nosso tema, nós estamos debatendo sobre isso, né? Aquele, então, que faz o mundo o seu amigo, o seu prazer total, é inimigo de Deus, né? Então, no livro de Coríntios, no capítulo 1, versículo 2, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura e um marido, a saber, que é Jesus Cristo. Então, vejam só. Nós temos o noivo, que é Jesus. A igreja tem o seu noivo. O nosso foco tem que ser Jesus. Tem que ser Deus. Tem que ser aquilo que vem de Deus, que está na Bíblia. Qualquer distração nisso aqui, nós podemos nos afastar de Deus. Já lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo de 15 a 16, Deus também vai alertar as igrejas. Né? Vai alertar as igrejas, que serve para nós, para a atualidade de hoje. Como nós sabemos que nós não nos salvamos pela obra, mas uma pessoa salva tem que ter obra, né? Tiago disse que a fé sem resultado de trabalho na igreja é uma fé morta. E aí, se não tiver fé, a Bíblia diz que não podemos agradar a Deus, né? Olha o que diz aqui Apocalipse, lá no final da Bíblia, quando o anjo foi revelado a João, como seria o final dos tempos, né? Ele coloca aqui, ó, Apocalipse 3, 15 a 16. Conheço as tuas obras, que nem é frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, né? Assim, porque és morno, não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. É uma palavra muito forte isso aqui. Deus nos rejeitando. Então nós temos que ter uma atitude dentro desse corpo de Deus. Nós temos que ter uma ação dentro da igreja, se nós cremos de verdade, se nós somos realmente filho de Deus. Qual é o filho que não vai ter uma contribuição dentro de casa? Vai fazer alguma coisa, vai tirar a roupa do varal, vai lavar a louça, vai varrer, vai limpar o lixo e tal. Então, esse trabalho nós precisamos. Tem outras pregações que eu falo dessas missões que nós temos que ter dentro da igreja. Mas não é o caso aqui. Então, vejam só. As obras também é toda a nossa atitude na face da terra, especialmente depois da nossa conversão para cá, né? E olha o que Deus falou a Josué quando Moisés morreu. Deus tem outro versículo que eu não peguei, irmão, que diz que os tímidos não herdarão o reino do céu. Tímido de quê? Tímido para Deus, tímido de pregar, tímido de buscar a palavra de Deus. Tímido. Os tímidos não herdarão. Eu não citei, não vou citar aqui, mas pode pesquisar no YouTube que tem, tá bom? Deus falou para Josué, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso? Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha essa promessa de Deus. Deus fez a Josué e faz a qualquer um de nós. A mensagem ela é viva, né? A mensagem de Deus ela é viva. Ela está aqui para a gente nos encorajar.
E Deus, então, ele manda a gente perseverar nisso até o final da nossa vida, ou o final dos tempos, o que vem primeiro. Ou o final da nossa vida, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, ou o final dos tempos, que está previsto, né? A Bíblia diz que tudo vai passar, mas a minha palavra vai permanecer. Então, se Deus diz que tem um fim, que Jesus vai voltar para salvar a igreja, que é a sua noiva, isso vai acontecer. Nós não sabemos exatamente o dia, porque ele disse, nem eu sei, somente o Pai sabe das coisas. Mas ele deu uma dica, né? Você pode pesquisar também. E todas as dicas que eles deram, que foi dada através de Deus, está acontecendo, irmão. A temperatura do sol atualmente agora, né? Cada vez mais quente. Tudo isso, a Bíblia diz lá que vai ter um sol que vai queimar as pessoas. Guerras, rumores de guerra. Nós não estamos mais no rumor de guerra, nós temos duas guerras ativadas nesse momento, né? Que é a Ucrânia e a Rússia, né? E agora o país de Gaza e Israel. Então nós estamos vendo a aproximação do final dos tempos. E olha o que Deus diz aqui em Mateus 24, eu vou pegar de 12, acho que até o 14, né? Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, né? Mas aquele que perseverar até o final será salvo. Olha, então existe um começo, um meio e o fim. Não basta só aceitar Jesus e depois sair fora, e parar, e não prosseguir. A Bíblia vai usar vários versículos para fazer com que você não volte atrás. Aquele que pega no arado não deve olhar para trás. A esposa de Ló foi orientada pelo anjo para não olhar para trás, enquanto a cidade de Sodoma e Gomorra era queimada, mas ela ficou pensando nos bens materiais, no ouro que ela tinha deixado lá, que saiu apressado, olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Então, Deus ele quer que a gente vá para frente, olhe para frente, prossiga e não pare. Por isso essa nossa mensagem aqui é não bobie, não desatente e vamos prosseguir para o alvo que é Jesus, né? Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que preservar até o final será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha de todas as nações. Então verá o fim. Ah, Jesus. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso. Santo Deus de Israel. Quem somos nós? Tão frágil, tão pequeno. A Bíblia diz que nós somos como o orvalho da manhã. E por um minuto está branquinho ali no meio da floresta, das 8h30 para diante desapareceu, né? O que é a nossa vida? Um homem é destinado a viver no máximo 120 e poucos anos, diante da eternidade, que é uma coisa infinita, para sempre, não é verdade? E tem dois lugares para onde Deus já orientou. Os seus vão para um lugar de muita bênção, de muita amizade, lá não vai haver mais choro nem ranger de dentes, mas do outro lado, né, na história do Lázaro e do rico, você soube que o rico foi para o lugar errado e de lá pediu socorro, né? Pai Abrão, manda alguém de lá molhar, manda o Lázaro molhar aqui a ponta da minha língua, porque o negócio aqui é quente. Vai avisar os meus para não virem para cá, né? Porque mesmo ele tendo sido avisado, ele não acreditou. Por isso a incredulidade, irmão, é um grande risco na nossa vida. Amém? Muito bem. Nós vamos chegar ao final de mais esse tema, né? E eu quero orar, né? Quero orar. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, a Bíblia diz que aquele que está de pé, ore para que não caia. E eu te peço, Senhor Deus, me conceda vida, me conceda sabedoria para chegarmos ao final e o final dos tempos perseverando no Senhor. Eu oro por cada irmão, Pai, por cada pessoa que vai ouvir essa pregação. Pai, que ela sirva como uma semente de mostarda, pequena, Pai, mas dá uma árvore das maiores da floresta. E que gere frutos. Todos aqueles, Pai, que vão ouvir essa palavra, possam meditar na sua vida, possam meditar na palavra de Deus, pode buscar mais conhecimento. Hoje está disponível em todos os lugares, no YouTube, nas internets da vida. Todos temos acesso ao conhecimento da palavra de Deus. Meu irmão, eu oro para que a sua vida seja realmente protegida por essa proteção divina e que todos nós chegaremos juntos no final. Paulo dizia, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu avanço para o alvo, para o prêmio maior, a consagração de estar com Cristo no final da vida. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e Deus te eleve cada vez mais ao conhecimento do alto. Amém. Até a próxima oportunidade.